Segunda lição: cuide para não fazer o que te contamina. Cuide para não fazer o que te contamina. Pensando na analogia que nós estamos, gente, quanto esforço está sendo feito para a gente não espalhar esse vírus, não pegar e não espalhar? Sim ou não? Quanto esforço? Usar máscara, sem contato físico, lavar as mãos constantemente e até não poder trabalhar, ter o comércio fechado. Quanto esforço está sendo feito para combater este mal, para não ser contaminado? Agora, traz o exemplo para a vida espiritual. Quanto esforço nós fazemos para não sermos contaminados espiritualmente? Veja bem, liberdade não é isenção de responsabilidade. Tem gente que pode dizer assim: eu não vou usar máscara, coisa nenhuma, eu não tenho nada a ver, eu não vou pegar esse trem não, e tal. Mas só que você está sendo irresponsável com o outro. Liberdade não é isenção de responsabilidade. Outra coisa, outro pensamento: graça, o amor de Deus, é para nos libertar do pecado, não é para nos dar aval para pecar. Não é porque Deus ama, porque Deus perdoa, que eu posso fazer e viver do jeito que eu quiser. Não, a graça é para me libertar, não é para dar aval para pecar. Liberdade não é isenção de responsabilidade. Então, cuidar para não fazer o que te contamina significa que há o que é certo e há o que é errado. A sociedade tem tentado de todas as formas excluir o termo errado ou ainda o termo pecado. A gente chama: eu estou com um problema. É um problema ou um pecado? Tem tentado excluir isso como se não existisse. Olha só, meu amigo, pode tentar excluir o vírus, dizer que ele não existe. Você está lutando de todas as formas para não se contaminar. E na vida espiritual? E a vida espiritual? Aí a gente não entende, a gente não liga. Cuidado para não fazer, para não viver de forma que você vai ser contaminado. Então eu quero te convidar a uma série agora do Netflix. Tem gente que está assistindo tanto Netflix nessa pandemia. Se tiver de férias ainda, né? Não vou nem falar nada, né? Meu Deus do céu. Então, liga a TV aí. E a série chama Jogo Maligno. O jogo maligno para te contaminar. Episódio 1. Está lá no versículo 1. Sabe como é que ele começa? Vamos assistir um filme. Sabe como é que ele começa? Ele começa lançando sugestão. Uma perguntinha, lançando ideias. Sabe aquele negócio da boa lábia? Uma boa lábia engana qualquer um. São as fake news. Versículo 1, a serpente aparece e ela disse à mulher. Episódio 1, tem sugestões que estão sendo lançadas para nós, que não vêm de Deus, são coisas que podem nos contaminar. Ideias que estão sendo lançadas para nós, que não vêm de Deus, são coisas para nos contaminar. Boas lábias, mas não são verdadeiras. Episódio 1, continuando. Depois de lançar uma sugestão, sabe o que acontece? Lança incredulidade. Versículo 1, a serpente começa: foi assim que Deus disse. Segunda parte do episódio 1 é a incredulidade. E olha o tom, o texto aqui do hebraico, ele apresenta um tom de incredulidade. É assim que Deus disse, e aí começa você a ficar incrédulo com certas coisas. Mas será que é isso mesmo? Porque no Antigo Testamento, porque não sei o quê, porque esse texto aqui, será que é verdadeiro? Adão é tão verdadeiro, o primeiro Adão, quanto o segundo Adão. Se você ignorar a realidade do primeiro Adão, como é que você vai aceitar a realidade do segundo Adão? Porque a Bíblia diz que Jesus, que nos salvou, ele é o segundo Adão. A Bíblia confirma no Novo Testamento. Para você ignorar o antigo, você tem que ignorar o novo. Mas isso é o jogo do maligno, lançando incredulidade nas pessoas. Episódio 1, continuação. Sabe o que ele faz depois? Aí ele leva você a colocar a palavra debaixo do seu julgamento. Foi assim que Deus disse. O que Deus disse agora já não é autoridade. Passa a entrar no julgamento deles agora. Quando nós nos colocamos nessa postura de começar a querer julgar, de querer questionar o texto, você pode ter certeza que é um jogo maligno que vai entrando na nossa vida.
Continuação do episódio 1. Aí ele entra com exagero. Aí ele lança o exagero. Diz assim: então ele disse que não pode comer de toda a árvore do jardim. Aí aquele exagero, aquelas notícias, sabe aquelas coisas que acontecem quando aparece uma falha da igreja, aí a mídia faz aquele exagero, aquela coisa, e você olha assim e começa a ficar abalado, né? Porque já teve a sugestão, já teve incredulidade, já começou a questionar a Bíblia, aí você começa a dizer assim, que nada, que cristianismo nada, que é isso é tudo coisa de homens. E você está só no episódio 1, e já está entrando no jogo maligno. Come uma pipoca, toma um suco. Netflix a gente tem aqui, né? Toma uma pipoca. Cadê a pipoca minha? Toma um suco. Episódio 2. Sabe o que acontece no episódio 2? Você é envolvido na conversa. Começa a trocar mensagens. Versículo 2. Disse a mulher à serpente. Agora não é mais a serpente falando com a mulher. Ela já entrou no jogo. Isso é um jogo maligno com a nossa vida o tempo inteiro. Numa família, quando você começa a se envolver na vida conjugal, por exemplo, começa a trocar mensagens com pessoas, começa a dar ouvidos, começa a olhar, isso é jogo maligno, meu querido, está te envolvendo emocionalmente. Episódio 3, continuação, até mudar o seu raciocínio, versículo 3, diz assim, ela tentou ajudar, ele não disse que não pode tocar em toda a árvore, mas ela fala assim, mas que não pode tocar naquela do meio e nem tocar nela, não pode comer e nem tocar nela. A Bíblia não diz que não podia tocar nela. Mas ela mudou o raciocínio dela, a cabeça foi mudada. Sabe por que isso? Vai entrando no jogo maligno. Aí é quando você começa, não, mas não é bem isso que diz aqui não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Começa a tirar o que tem na Bíblia e começa a colocar o que não tem. Começa a tirar o que é a vida espiritual e começa a colocar o que não é vida espiritual. Episódio 2. Vamos continuar, vai no banheiro. Cuide para não fazer o que te contamina, não entre no jogo maligno, nas ideias, nas propostas que estão sendo feitas. Aí no episódio 4, aí vem para derrubar. Sabe o que é feito? Ele lança contradição. Versículo 4 diz que é certo, olha a convicção agora, é certo que não morrerão. Qual o problema? Porque a palavra de Deus foi exatamente o contrário, é certo que morrerão. Mas se você vai no jogo do maligno, chega a hora que ele lança a verdade dele, é certo que não morrerão, mas Deus disse que morreria, mas você começa a entrar na contradição. Isso não é pecado, coisa nenhuma, isso não tem nada a ver, já viu essas coisas? Não tem nada a ver. Eu faço isso porque já desde pequeno eu tenho esse vício, esse problema, e assim vai, as desculpas. A gente começa a entrar no jogo da contradição, jogo maligno. E aí no episódio 5, para terminar, sabe o que acontece? Ele ativa a sua arrogância. O que o ser humano tem, aqui vem a maldade humana. A arrogância é ativada. O versículo 5 nos dá algumas informações. Ele fala, o diabo, a serpente falando para eles, vocês serão como Deus, os seus olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal. Aí a arrogância é ativada dentro deles. Deus vira o rival. Ah, sabe por que Deus não quer isso? É porque Ele não quer meu bem. Ele não me ama coisa nenhuma, Ele tem inveja de mim. Ele não quer que eu cresça. Na família, no casamento, começa, eu tenho que ter prazer, eu tenho que ser feliz, eu não estou nem aí mesmo. Ele também me traiu, porque eu não posso, etc, etc. Cuidado, cuide para não fazer o que te contamina. 1 Samuel 15, 23 diz que a arrogância é como o pecado da idolatria. Quando nós somos arrogantes, quando nós permitimos a arrogância, sabe o que acontece? Você vira Deus. Você não vai respeitar ninguém, muito menos Deus, você não respeita ninguém. A arrogância é como a idolatria. Cuide para não fazer o que te contamina. Amém, gente?